Quero convidar a igreja a abrir a palavra em Colossenses, capítulo 2, verso 11 até o verso 15. Informo aos irmãos que se alguém ainda não votou, está encerrando agora. Então, se alguém ainda precisa ir lá na votação, faça isso. Mas estamos já encerrando o período de votação. Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 11 até o verso de número 15, meus irmãos. Diz a palavra do Senhor, peço que todos acompanhem. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que o Senhor nos abençoe na leitura da palavra. Os irmãos, hoje vamos receber um irmão pelo batismo, outros irmãos serão recebidos que foram batizados em outras igrejas. Prova que o batismo não é uma invenção dessa igreja, mas uma ordenança bíblica. E todos os irmãos que estão aqui, que foram um dia batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, precisamos de compreender sempre, ter o entendimento, a compreensão clara, correta, daquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito desse tema. Algo espiritual, sobrenatural, tremendo, acontece no batismo e algo realmente que nós não temos, assim, a compreensão plena da dimensão de tudo que acontece nesse momento. O próprio Senhor Jesus Cristo, diante dessa certeza, dessa experiência, Ele mesmo afirma de que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ninguém os arrebatará da minha mão. Então é realmente um relacionamento pleno, indissolúvel. Mas, ao analisar a palavra de Deus e pensando sobre essa questão do batismo, nos deparamos com aquele homem que estava na cruz ao lado de Jesus Cristo, que ouviu do Senhor Jesus a mesma, apenas em palavras diferentes, mas o Senhor Jesus disse que ele estaria no paraíso com ele, e aquele homem não teve tempo de frequentar uma igreja, aquele homem não teve tempo de ser batizado, e ele também não teve tempo de demonstrar por obras a experiência que ele teve, a ponto dele, ou dar testemunho da experiência que ele teve. Mas o Senhor Jesus fez a mesma declaração. Por outro lado também, nós vemos na Bíblia, sobre a circuncisão, o próprio apóstolo Paulo, falando a respeito de israelitas que foram circuncidados, e que o apóstolo, então, ele tinha certeza que, apesar de serem do povo de Israel, eles não eram, de fato, israelitas, porque faltava uma experiência de relacionamento pleno com o Senhor, apesar de fazer
parte do povo de Israel. No Novo Testamento, vemos o Senhor Jesus da mesma forma, se dirigindo a muitas pessoas e dizendo que um dia muitos vão chegar diante dele, com certeza batizados, e que vão dizendo: Senhor, em teu nome nós fizemos tantas coisas, nós até expulsamos demônios, fizemos tantas maravilhas, e o Senhor Jesus vai responder, como está na palavra de Deus: olha, me perdoe, mas eu não vos conheço. Então, meus irmãos, que experiência é essa de batismo? Que batismo é esse? Qual é o batismo verdadeiro? Que o Senhor, inclusive, determinou que houvesse ordenou que houvesse um símbolo, um sinal visível, que hoje usamos a água, para que possa servir de um testemunho dessa regeneração, dessa nova vida, desse recomeço na presença de Deus. Então, meus irmãos, é muito importante analisarmos esse texto, porque é isso que o apóstolo Paulo quer explicar aqui. E esse texto ele está num conjunto, o reverendo Marcos Alexandre, domingo passado, ele iniciou apresentando várias ideias, conclusões desse texto, e o versículo 11 é uma continuação, falando a respeito dessa experiência maravilhosa, bendita com o Senhor Jesus Cristo, que é esse batismo real, verdadeiro, que se completa quando aqueles homens ali no capítulo 2 de Atos, tiveram essa experiência com Jesus, perguntaram para o apóstolo Pedro: e agora? E o apóstolo então disse: agora vocês serão batizados com água. Então, meus irmãos, é muito importante analisarmos nesse texto algumas ideias, e a primeira delas, o que não é o batismo. O que não é o batismo? E o que nós vemos no verso 11 é que não é nada de material, meus irmãos. É algo realmente espiritual, é interior, é uma experiência única, não é algo que seja hereditário, que passe talvez por tradição familiar, ou por tradição eclesiástica, algum ritual evangélico. O texto diz que não é por intermédio de mãos, mas é necessário que haja um despojamento, sim, da carne. Ele usa, então, a figura da circuncisão lá no Velho Testamento. Então, não é algo que é realizado por homens. Então, nós precisamos de compreender que mesmo o batismo com a água, ou a circuncisão exterior, então, nada disso tem valor se não houver uma experiência íntima e pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Então, isto é uma experiência que é concedida pelo Senhor Jesus. Outra certeza que nós temos, que o batismo não é também um legalismo. E o verso 14, ele fala que foi cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. No verso 16, que nós não lemos e será um estudo à parte, o apóstolo Paulo então diz à igreja que ninguém devia julgá-los por causa de comida, bebida, ou de festa, ou de lua nova. Hoje há muitas pessoas que têm pregado algum rigor ritualístico, rigor litúrgico, ou um rigor que seja quanto ao sábado, por exemplo, afirmam a respeito da vida com Jesus, mas se não forem rigorosos em certas ordenanças, nada do que Cristo fez tem valor. Então, meus irmãos, não é nenhum legalismo. A confissão belga, ela diz que cremos que Jesus é o fim da lei.
Jesus porque o seu sangue, ele foi aspergido no nosso coração. Então há algo realmente tremendo, que ultrapassa talvez a nossa compreensão. Mas o Espírito Santo abre a nossa mente, abre o nosso coração para compreender essa experiência tremenda de comunhão com Deus, de retorno à presença de Deus. Então, meus irmãos, mas o texto ele é positivo. O texto ele não quer dizer apenas o que não é o batismo, mas ele quer mostrar, em primeiro lugar, que o batismo verdadeiro é uma identificação plena com Cristo Jesus. Então essa identificação, meus irmãos, ela acontece, em primeiro lugar, na sua morte. No verso 12, diz que, tendo sido sepultados, juntamente com Ele, no batismo, no qual igualmente fomos também ressuscitados. Então há uma identificação na sua morte e há uma identificação também na ressurreição. E esse batismo é exatamente o entendimento que nós deixamos, morremos para o mundo, morremos para a carne e fomos ressuscitados em Cristo Jesus. Então é uma identificação na morte de Cristo. Sim, Joel fala que temos que rasgar o nosso coração. É necessário que haja um arrependimento por tudo que vivemos no mundo e olharmos então para Cristo. Então, é necessário, meus irmãos, que haja sim esse despojamento do corpo da carne. A circuncisão nada mais era, e o apóstolo Paulo usa a circuncisão, que era uma operação física, mas ele usa no sentido espiritual, de que é uma operação espiritual, sim, que remove toda a natureza carnal indesejável. Então, meus irmãos, é a carne que está sendo extirpada para que possamos realmente viver para Cristo. Então, essa identificação na morte de Cristo, e acontece então o novo nascimento. Isso é uma experiência, um milagre, algo sobrenatural. Nascemos de novo em Cristo Jesus, somos lavados pelo sangue de Jesus. Então, meus irmãos, o batismo, quando usamos a água ordenada pela palavra, pelo Senhor, então é a simbologia de que fomos, então, renovados, lavados por esse sangue precioso de Jesus. Estamos limpos, somos novas criaturas. Então, isso acontece só através de Cristo Jesus. Só Ele teve realmente a confirmação de Deus, de ter sido, da sua oferta ter sido recebida como homem, por ser uma oferta pura, santa, sem pecado, e Ele então morre por nós, e o Senhor confirma tudo isso, ressuscitando dentre os mortos. Batismo verdadeiro é quando nós somos identificados com Cristo. Então, dia a dia, nós somos lavados pelo Senhor Jesus. Temos essa certeza de sermos sempre renovados pela graça de Jesus. Então, queridos, esse novo nascimento, ele precisa ser compreendido. Quando o verso 13 diz: vós que estáveis mortos pelas vossas transgressões, Ele vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Meus irmãos, o que nos separa de Deus, o que separa o homem de Deus, o que tira o homem da comunhão do Senhor, é exatamente o pecado. Então o pecado, ele tem que ser tratado. Ele tem que ser tratado, e só o Senhor Jesus pode realmente resolver diante de Deus essa dívida que temos. E nós precisamos de morrer juntamente com Cristo, para que possamos experimentar como novas criaturas dessa nova vida com o Senhor Deus. Meus irmãos, esse novo nascimento é uma experiência que cada um precisa de ter. Não adianta você estar numa igreja,
Não adianta você frequentar uma igreja, você até se envolver com seus trabalhos. Não adianta você participar de rituais. Não adianta você participar de tudo aquilo que está envolvido dentro de um aspecto espiritual. Hoje vivemos dentro desse momento que vivemos, temos visto que as pessoas todas querem criar a sua própria espiritualidade. A palavra de Deus, meus irmãos, diz que só há um caminho, só há um mediador, só há uma maneira de nós passarmos por essa experiência verdadeira do batismo espiritual, o novo nascimento, que é o selo do Espírito Santo na nossa vida, que nos coloca então em comunhão com Deus e nos garante uma vida de comunhão eterna com Ele. Mas, meus irmãos, o texto também fala, além dessa identificação plena na morte, essa identificação plena na ressurreição, o texto nos fala que acontece uma libertação plena da dívida e do cobrador. Uma coisa pior do que alguém que nos cobre, né? Que venha nos cobrar alguma dívida, alguma coisa às vezes que esquecemos, ou que talvez não conseguimos saldar no momento certo. E há uma cobrança, meus irmãos. A morte é uma cobrança do pecado. A Bíblia fala bem a respeito disso. E o verso 14 e o verso 15 diz o seguinte: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqui há uma palavra de vitória sobre a dívida e há uma palavra de vitória sobre aquele que cobra, que está constantemente contra nós. E o texto diz que o Senhor, Ele expõe ao desprezo todos os principados e potestades que estão ao redor, que estão realmente oprimindo, possuindo realmente a vida daqueles que não têm o selo do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, esse texto, ele nos garante realmente uma libertação plena, segura, verdadeira, que acontece no batismo e que é simbolizada no momento em que cumprimos o sacramento. Martinho Lutero, ele disse, num tom de exclamação mesmo, dizendo que maravilha que é o batismo verdadeiro que recebemos em Cristo Jesus, porque ele fala que é o batismo que nos arrebata das garras do diabo e nos torna propriedade de Deus. Vence e remove o pecado diariamente, até que passemos dessa miséria para a glória eterna. Então, meus irmãos, há uma libertação plena, verdadeira, completa, que realmente nos coloca em comunhão com Deus. Então, nós precisamos de compreender essa experiência que todos precisam ter com o Senhor, essa experiência realmente de colocar a sua vida no altar de Deus. E quando o Espírito Santo nos toca, fala ao nosso coração, Ele nos convida realmente para que possamos colocar a nossa vida diante dEle, confessando o nosso pecado, arrependidos desse pecado e sendo então selados por esse Santo Espírito da promessa. Então, meus irmãos, o batismo, ele é, em primeiro lugar, uma experiência interior, é uma experiência verdadeira, que o Espírito Santo nos convence e que, quebrantados na presença dEle, recebemos então o perdão das nossas dívidas e uma palavra de ordem a todos os principados e potestades, quando o Senhor os declara impossibilitados de nos atingir. Então nós temos vitória em Cristo Jesus. Meus irmãos, nessa noite eu queria que nós refletíssemos sobre essa experiência tão
verdadeira, tão plena, que é a experiência com Deus, o retorno, aquelas pessoas que se sentem distantes de Deus, sem comunhão com Ele, só tem uma maneira, só tem um caminho de encontrar esse refrigério na presença do Senhor, que é essa experiência do batismo verdadeiro, que é a ministração da graça de Deus, que não é possível ser alcançada por nenhuma obra, por nenhuma caridade, por nada que você possa fazer com o seu esforço humano, por nenhum ritual, por nada que possa ser feito como uma lei, mas pela graça única de Jesus na nossa vida. Então, que nessa noite, queridos, possamos compreender, refletir, renovar a nossa comunhão com Deus, agradecer por essa comunhão que nos liberta realmente, nos libertou dessa dívida, nos liberta dessa ação do inimigo de Deus contra nós, e nós podemos então viver como povo de Deus. No momento que recebemos o batismo, nós estamos então recebendo um sinal, um selo, que é símbolo de toda essa experiência, mas que nos faz agora uma só família, um povo de Deus, nos faz igreja do Senhor, corpo de Cristo, e juntos podemos então servir ao Senhor, podemos oferecer a nossa vida para a glória de Deus. Que ao sairmos daqui, possamos renovar esse compromisso de servir a Ele como corpo que somos, como povo de Deus que somos, para que possamos glorificá-lo sempre e possamos experimentar sempre dessa purificação, desse perdão de Deus, essa renovação de nova vida que é declarada através do batismo e da ação do Espírito Santo em nós. Meus irmãos, que Deus realmente fale ao nosso coração e nos abençoe nessa noite e que possamos sair daqui confiados nessa graça do Senhor Jesus em nós. Que nenhum principado, nenhum poder que não seja o de Deus tem ação contra a nossa vida, tem poder contra a nossa vida. Isso é só o povo de Deus, é só a igreja do Senhor, porque passaram por essa experiência maravilhosa, essa experiência tão bendita, que é o batismo verdadeiro alcançado em Cristo Jesus. Que o Senhor realmente nos abençoe. Amém, meus irmãos.